E há pouco a Agricultura BR estava em Sinop com o Valdir Pacheco e o Hernani Klein, ele que é consultor de commodities agrícolas, atua com corretora, falando a respeito da produção, da comercialização e a expectativa de valores do produtor mato-grossense. Eu aproveito esse cenário que foi exposto pelo Hernani para destacar que a Agroconsult, ela que é organizadora do Rally da Safra, está com 2 equipes no estado do Mato Grosso neste momento. Inclusive uma delas chegou nessa semana e já pegou a região ali de Sinop, de Sorriso, com algumas chuvas. As primeiras impressões, de acordo com aquele chamado relatório diário, aquele diário de bolso, que tem o Rally da Safra, vai apontando para uma safra muito cheia no estado do Mato Grosso, pelo menos na região norte. E aí nós temos alguns telespectadores que têm apontado no Mato Grosso com algumas dificuldades. Mato Grosso é um estado bastante grande, tem uma grande extensão, tem um meio ali, uma região mais central do Mato Grosso, que ela vem passando com dificuldade, tem tido perdas, e essas perdas estão sendo registradas também pelo Rally da Safra. O número para o que ela representa é de 7,5% dentro da produção do Mato Grosso. Mato Grosso, por enquanto, principalmente nas regiões mais elevadas, mais ao norte, tem tido um bom desempenho para a safra. Contudo, a Agroconsult acredita numa queda para a produção brasileira de segunda safra de milho, já estimada em recuo de 12% e com viés de queda. O que quer dizer? A Agroconsult deve seguir revisando os seus levantamentos via Rally da Safra e jogando para baixo a safra brasileira, principalmente por conta de outros importantes estados produtores, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora o que está trazendo aqui a Agroconsult em torno da produção brasileira de milho em segunda safra, uma produção estimada em 60 milhões e 200 mil toneladas de milho, com 12% de recuo frente à safra passada, de acordo com a consultoria. O viés é de queda. Um dado importante aqui é que, apesar das vendas futuras estarem acelerando, produtores estão sentando em cima da safra deste ano na esperança de que os preços subam ainda mais. Esse foi o destaque que a Agroconsult trouxe no seu levantamento e foi o que o Hernani, de certo modo, acabou de dizer. Muitos produtores em ritmo de espera em torno daquilo que pode acontecer em relação aos valores praticados com o milho de segunda safra no estado de Mato Grosso. A quebra em outros estados, isso pode beneficiar aqueles na qual não teve quebra e que a produção permaneceu cheia, como a gente tem destacado aqui no Agricultura BR. E a gente segue falando a respeito de milho e agora mudamos de empresa de consultoria porque a Agroconsult trouxe informações já via Rally da Safra e tem a FC Stone que também comentou os números do que vai entendendo ser a safra de milho do Brasil nesta segunda safra ou nesta safrinha. E essa primeira quinzena de maio foi marcada por chuvas abaixo da média em importantes regiões produtoras de milho e isso traz um impacto muito forte sobre a produção. Mais uma vez, alguns estados são mais impactados em torno dessa produção. O principal deles é o Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do país, Mato Grosso do Sul, que está entre os maiores produtores de milho do país, além de São Paulo, que não tem tanta expressão assim em volume, mas também registrando fortes perdas. O principal fator que faz com que isso ocorra é a falta de chuvas em um momento crucial para o desenvolvimento da lavoura, uma vez que houve atraso na colheita da soja e, consequentemente, plantio do milho. Sobre essas expectativas de quebra de safra, veja só o que disse João Macedo, ele que é analista de mercado da consultoria FC Stone. No início de maio, as estimativas da FC Stone apontavam para a quebra de 21% na safrinha de São Paulo, 16% no Mato Grosso do Sul e 15% no Paraná. Contudo, diante do clima desta primeira quinzena, é quase certo que os números de produção destes estados serão reduzidos novamente. A FC Stone ainda aponta que o foco neste momento está sobre o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e também São Paulo. De acordo com a empresa, na temporada 2016-2017, esses estados foram responsáveis por 36% de toda a produção brasileira de milho em segunda safra. A FC Stone destaca ainda que a expectativa de quebra nos 3 estados, aí contabiliza mais Paraná e Mato Grosso do Sul,
evidentemente, por conta do volume, mas esses 3 estados devem contabilizar quebra de 20% até 30%, de acordo com a FC Stone. Alguns reajustes negativos também já são previstos pela FC Stone para outros 2 importantes estados produtores, Mato Grosso e Goiás, porém de forma menos intensa. No caso do Mato Grosso, a situação é menos grave, uma vez que essa seca que acontece pega mais a região sul do estado e por lá apenas cerca de 7,3% da área destinada ao milho se encontra nessa região. Por isso, o impacto seria menor. Já no caso de Goiás, a situação é diferente. A seca também atinge mais a região sul do estado, onde se concentra boa parte da produção goiana do cereal.